Glórias a Deus. Queridos irmãos em Cristo, vamos abrir a Bíblia Sagrada, o livro sagrado de Deus, de onde saem as palavras de salvação, amém? No livro de Jonas, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do primeiro versículo, amém, meus amados? Amém, glórias a Deus. Então em Jonas, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação, que se divulgou em Nínive por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Amém, meus amados? Quem crê que essas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão. Quem fez o sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Abra também a tua boca, glorifique ao Senhor, solte um grito de glória, solte um grito de aleluias ao Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele é digno de receber toda a honra e todo o louvor. Agradecemos, Senhor, por suas palavras. Amém, amados? Glórias a Deus. Queridos, esse livro de Jonas aqui é um livro intrigante, não é? Mas é também um livro fascinante. Ele revela, assim, de uma forma muito especial, não é? O caráter de Deus. Ele mostra características do Senhor que é importantíssimo que nós todos conheçamos. Você vê que ele traz assim, o poder de Deus, como foi, por exemplo, quando ele fez com que um peixe gigante engolisse, né, um homem. Esse é um poder sobrenatural, é algo que nós temos aqui revelado neste livro, e nós cremos, porque a gente não limita o poder de Deus, a gente não questiona aquilo que a palavra do Senhor traz para a nossa vida, mas ao mesmo tempo que ele mostra assim, esse Deus tão poderoso, capaz de acalmar tempestades, de mandar tempestades, de fazer que o peixe vomite o Jonas no lugar que estava querendo, também revela a misericórdia, o amor desse Deus, não só o amor que ele tem por aqueles que são seus, né, que já estão nos seus caminhos, mas também por aqueles que não estão. É um amor inexplicável, é um amor que a gente não consegue, não é, traduzir com palavras, mas a gente vê isso nesse livro. A gente tem basicamente a história de duas partes aqui principais. Um é um profeta do Senhor,
né? Um homem de Deus que fazia esta obra e cumpria a sua missão assim, daquela maneira meio vai, não vai, né? Mas a gente tem também a história de um povo que não estava nos caminhos do Senhor, um povo não havia experimentado ainda o poder de Deus, né? Não sabia exatamente quem era esse Deus, mas já tinha ouvido falar desse Deus, sabia que ele tinha poder. As histórias relacionadas aos feitos de Deus antes desse momento de Jonas aqui em Nínive já havia chegado para eles, e portanto eles tinham esse conhecimento, não tinha experiência, mas tinha o conhecimento, né? Um povo que não servia ao Senhor, um povo que adorava outros deuses, um povo também cruel, maldoso. Amém, meus amados? E aí então, em torno destas duas partes, também ensina que Deus pode falar de muitas maneiras e tocar a nossa vida de uma forma que é só Ele mesmo quem sabe fazer. Então não sei de que maneira o Senhor vai tocar a tua vida, meu irmão. Eu sei que Ele pode fazer de muitas formas, e Ele pode falar de muitas maneiras, e Ele pode agir de uma maneira que a gente não pode aqui agora prever. Mas, em especial, Ele fala com aquele que está nos caminhos do Senhor. Ele pretende servir a Deus. Ele sabe quem é Deus, conhece a misericórdia desse Deus, conhece o poder desse Deus, mas tem dificuldade, meus amados irmãos, de fazer, de realizar aquilo que Ele não quer, aquilo que Ele não gosta. Porque na obra do Senhor, muitas vezes, você vai sim ser enviado por Ele a realizar uma coisa que você não quer. Talvez para falar com pessoas que você não gosta, não admira, não aprova. Talvez você seja enviado para lugares que não te agradam. Então, essa palavra vem para dizer que as coisas não são exatamente como os servos de Deus tantas vezes acham que são. Agora, ele vem falar também com aquele irmão, com aquela irmã, que precisa mudar de rumo, que está caminhando, mas entende que não está indo para um lugar bom, onde agora as expectativas, elas não são boas, não cheira bem. Muitos, por conta de erros cometidos, de caminhos tortuosos, tantas vezes distantes ou diferentes da direção que Deus estava dando. Sabe, você sempre sentiu que Deus queria uma coisa de você. Você sempre sentiu que Deus tinha um chamado para a tua vida. Mas faltou força, coisas aconteceram, e você aí seguiu e viu que agora o que você fez não foi legal, não foi aprovado por Deus. Então você começa a ver as coisas nebulosas e acha que nada vai poder mudar essa situação, porque você merece viver o que você está vivendo, porque você está pagando pelos erros que você cometeu. Então a palavra vem falar com essas duas pessoas. Eu não sei qual é o teu caso, talvez existam outros casos, e eu creio no poder da palavra de Deus, não no meu, mas no poder de Deus através de sua palavra. Amém, meus amados? Então, rapidamente, eu quero começar dizendo algumas coisas que esse livro revela a respeito de Deus, e que por mais que pareça óbvio, a gente às vezes ou esquece, ou desconsidera,
Ou desconsidera, não é que esqueceu, você sabe que é assim, mas você está desconsiderando. Deixa eu te dizer, a primeira coisa, Deus sabe tudo. Deus tem conhecimento de tudo, irmãos. Você vê que quando, aqui no capítulo 1 mesmo de Jonas, no versículo 2, pega para você ver aí, ou bota na tela e acompanha ali, veja como Deus sabe de tudo. Ele diz para Jonas, né? Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Essa malícia tem um sentido de maldade. Então Deus está revelando o seguinte: essa maldade de Nínive chegou ao meu conhecimento, porque Deus sabe de tudo. Ao mesmo tempo, meus irmãos, que Ele conhece a maldade que nós podemos cometer aqui, a maldade das pessoas que vivem em nosso tempo, Ele também conhece aquele que clama. Então você vai no capítulo 3 que nós já lemos, e você viu, aqui olha bem que interessante no versículo 8, capítulo 3, versículo 8, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, quer dizer que eles se humilharam. Eles saíram, como a gente diz hoje, desceram do salto, né? Tiraram o tamanco, né? Acho que é isso que fala. Bom, eles se humilharam e, olha lá, e clamarão fortemente a Deus. Quando eles clamaram fortemente a Deus, o Senhor ouviu. Então o Senhor conhece tudo. Ele sabe a maldade e Ele sabe também aquele que clama. Uma outra coisa, meus amados irmãos, que a gente aprende aqui, só reforça, quem sabe, aquilo que a gente já sabia, é que Ele é justo. Nem a maldade e nem a fidelidade passa desapercebido por Deus. Então, se alguém pensa que está sendo injustiçado, ou que Deus não se importa em fazer justiça, só porque não está acontecendo nada, só porque o tempo está passando, só porque você tem visto injustiça em todos os meios, nos meios sociais, no meio político, tá? E você fica ali indignado e você diz: cadê Deus nessa história? Saiba de uma coisa, Ele é justo, a justiça dele não falha. O problema, meus amados, é quando a gente pensa que Ele não está vendo tudo, então vive muitas vezes fazendo as coisas, achando que Deus não está se importando tanto, que Ele não está observando tanto aquilo que está acontecendo. Afinal de contas, aquilo que acontece quando você está sozinho, aquilo que acontece quando você está lá na sua casa, aquilo que acontece quando você está na rua, não tem ninguém com você, mas a tua mente está trabalhando. O problema é que muitas vezes a gente acha que Deus não está vendo, ou que Ele não se importa muito com aquilo, não tem importância. Mesmo que Ele veja, mas está tudo bem. Um outro erro que a gente comete é achar que Deus não é justo, que Deus permite que as coisas aconteçam. E eu quero ainda falar uma outra coisa, meus amados, é que Deus age, Deus nunca está parado. Sabe, Jesus fala assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Significa que Deus está trabalhando em todo o tempo. Então, na tua causa, pode ter certeza, Deus está trabalhando. O problema é que às vezes a gente não percebe o que Ele está fazendo. O problema é que a gente quer que a amostra daquilo que Deus está fazendo seja do jeito que a gente está determinando para Deus. E Ele muitas vezes está agindo de uma forma invisível. Você está aqui, Deus está trabalhando num lugar que você não pode imaginar. Você está aqui, está trazendo o problema que você tem lá no teu trabalho hoje dentro do teu coração aqui, e enquanto isso, Deus já está preparando o que vai acontecer lá amanhã. Deus não para de trabalhar. E a gente vê aqui que Deus não estava trabalhando só na vida do Jonas, mas Deus estava trabalhando também na vida de toda uma cidade que aos olhos humanos não merecia absolutamente nada do Senhor. Então, queridos irmãos, o problema de tanta gente é duvidar daquilo que Deus está fazendo, é de não confiar verdadeiramente no poder que esse Deus tem sobre todas as coisas.
Quanta gente está sofrendo aí por achar que está sozinho. Quanta gente está sofrendo aí pensando que a tua história vai acabar em tristeza, vai acabar em tragédia, que a tua família vai se desmanchar, que o teu negócio vai falir, que o teu trabalho não vai prosperar. Mas esses pensamentos, meus amados irmãos, neste livro que nós temos aqui, eles não são os pensamentos de Deus. Aleluias! O problema é esse, que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Então a gente muitas vezes está pensando tudo errado, e além disso tudo, a gente quer a misericórdia do Senhor sobre nós, quer que Deus nos livre dos nossos enroscos, dos problemas que nós estamos enfrentando, mas ao mesmo tempo, no paralelo, a gente não quer que Ele tenha misericórdia sobre as pessoas que nós não admiramos, que nós não gostamos, e que nós julgamos que elas não merecem. Então o que é isso? Eu quero classificar isso, quero dar um nome. Eu gosto de inventar coisa, eu vou inventar mais essa. Isso é um pensamento jonista. É o sentimento que Jonas tinha. Isso é pensar como Jonas. E infelizmente, meus amados, tem tanta gente que não define bem o seu ministério, que não consegue mesmo seguir naquele caminho, naquele propósito, não consegue nem identificar o propósito que Deus tem para ele, porque ao invés de buscar em Deus e de aprender com Ele, e de receber dEle o que é que você tem que fazer, a pessoa quer fazer do jeito dela. É como se ela estivesse ensinando Deus a trabalhar, é como se ela estivesse determinando as coisas que Deus faz, quando na verdade é Ele quem manda, é Ele quem tem poder, é Ele quem está trabalhando, é Ele quem tem misericórdia, o amor é dEle, o povo todo é dEle, e não cabe a nós mudarmos isso, meus amados, porque quem muda a vontade de Deus para no ventre de um peixe, você crê? Então aquele homem que fugia da face do Senhor, vê aí no capítulo 1, você lê aqui, quer ver aqui, eu vou te mostrar, no livro de Jonas, no capítulo 1, capítulo 1, versículo 3, diz assim, que Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Jonas vai para lá, e o Jonas queria fugir e ir para o outro lado. Então esse mesmo homem que fugia, esse mesmo homem que não tinha misericórdia, esses mesmos pensamentos que estavam no coração de Jonas, tantas vezes, meus amados irmãos, eles estão nos nossos pensamentos também, eles são iguais. Enquanto a Bíblia Sagrada, você pega lá a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, os primeiros versículos, Paulo se esforça para dizer para a igreja, olha, de modo que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que os pensamentos que a gente tem que ter, os sentimentos que devem tomar conta de nós, são os sentimentos de Cristo e não os sentimentos de Jonas. Os irmãos estão entendendo isso? Porque quando a gente olha para uma situação e diz que não tem jeito, que não vai mudar, que o final é a morte, que o final é a perdição mesmo, que tem que ir mesmo, viu? Talvez isso seja o caso de tanta gente aqui, que está tentando acertar, que está lutando, mas sabe que está errando, sabe que está caindo. Deixa eu te falar uma coisa pela palavra do Senhor. O que pode mudar uma vida, meus amados, o que pode mudar o final, o que pode transformar tragédia em grande vitória, não é o pensamento das pessoas sobre você, não é o lugar onde você está, não são culpados. Para de procurar culpados pelos problemas que você está vivendo aí. Também não é uma igreja, sabia? Também não é um pregador. Porque o que mudou a história de Nínive não foi o Jonas.
Foi a palavra que o Jonas pregou. Então, se você quer mudar a tua história, irmão, em nome do Senhor Jesus, ouça bem o que aconteceu. Jonas não tinha vontade nenhuma de salvar Nínive, ao contrário. Ele chegou a pedir a morte. Se é para ver esse povo bem, eu prefiro morrer. Mas quando ele vai, obedecendo a ordem do Senhor, chega naquela cidade, a gente leu aqui, que ele se levantou e fez uma pregação da seguinte maneira: Deus está dando 40 dias para vocês, e no 40º dia, Ele vai destruir essa cidade. E ele falava até com certo prazer, porque era exatamente aquilo que ele queria, aliás. Amém, meus amados? Era exatamente aquilo que ele queria. Mas por incrível que pareça, e aí entra o poder de Deus, aí entra o poder do Espírito Santo na nossa vida. Porque teve um dia, na vida de tanta gente aqui, que foi o Espírito Santo quem colocou dentro de nós. Não é uma palavra bonita, meus amados, porque essa palavra aqui não é boa, é uma palavra dura. A palavra boa para nós não é aquela que nós queremos ouvir, mas é aquela que mexe com o nosso coração, amém? Eu não estou aqui para falar bonito para você, e o meu papel não é falar o que você quer ouvir. Meu papel é trazer para a tua vida a verdade que o Deus Todo-Poderoso tem para você. Então esse povo que o Jonas classificava como maledeto, a palavra diz aqui, olha só, a primeira coisa, aqui no versículo 5, que os homens de Nínive creram em Deus, aleluias. Meu irmão, você não tem que crer no Júnior, você tem que crer no Deus que o Júnior está pregando. Você está entendendo isso? Eu não estou aqui para você crer em mim. Não é a mim que você tem que atribuir poderes, mas é ao Deus que eu estou pregando para você. O Deus que transforma. Agora imaginem, eles não tinham relacionamento nenhum com Deus, não tinha quase que conhecimento nenhum, mas o pouco que este povo conhecia, fez com que eles crescem em Deus. Sabe qual é o problema do nosso tempo? É que enquanto tem alguém lá fora, que apesar de pouco conhecer quem esse Deus é, quando recebe uma palavra de juízo, crê que é Deus quem está falando. Enquanto o povo que está dentro, custa para crer nas promessas de bênção do Senhor. Então essa é uma noite em que o Senhor vem dizer assim: o que eu falo vale, aleluias. Então toma posse, meu irmão. Se Ele está dizendo que pode transformar a tua vida, tome posse. Mas para isso, você vai ter que crer. A maldade chega ao coração de Deus, e por Ele ser justo, Ele está mandando uma palavra de juízo. O que Ele mandou Jonas falar? Eu vou destruir esta cidade daqui 40 dias. Você acha essa palavra boa? É uma palavra de juízo. Mas quando essa palavra de juízo chegou, eles creram. Outra coisa que eles fizeram, está aí mesmo no versículo 5, eles proclamaram um jejum. Irmãos, dá para você imaginar aquela pessoa que não crê em nada, que é da tua família, que não gosta de crente, que não quer de crente, assim, tipo quando eu mesmo, né, que eu também passei um bom tempo sem gostar de crente. Desculpa aí a categoria, mas sinceramente era um negócio difícil para mim. Porque crente muitas vezes é muito metido também e acha que a graça do Senhor está só sobre a vida deles. É só crente que vai ser salvo. Quando na verdade, meus amados, qualquer um neste mundo pode passar a crer de uma hora para outra, e não é você quem determina isso, não é você quem cuida disso. Deixa o Senhor cuidar das pessoas como cuidou de você e como tem cuidado, aleluias. Não é o teu papel fechar a porta de salvação para ninguém, não é o teu papel determinar que tipo de atitude Deus tem que tomar sobre a vida das pessoas.
Agora, de mais a mais, se você está desejando coisas que não deve, deixa eu dizer para você, você pode continuar desejando aí, você vai para debaixo do teu pé de abóbora, porque Deus vai fazer o que Ele tem para fazer, você querendo ou você não querendo. Então eu quero falar para o irmão que está pensando que vive um tempo de maldição, que Deus está trabalhando na tua vida para te abençoar, aleluias. Agora não se engane, não vai cair num jonismo aí de achar que Deus não está se importando com o que está acontecendo, que você pode tomar qualquer tipo de vida, porque Deus é tão bonzinho, que vai perdoar todo mundo, que todo mundo vai ser salvo. Não cai nessa, meu irmão. Não cai nessa, porque não é assim. Você prestou atenção? Deus mandou uma palavra de juízo primeiro. Eu vou destruir vocês. Aquele que não se livra do pecado, aquele que não trata seus erros diante de Deus, estão caminhando para a destruição. Estão em direção ao abismo. E isso a gente vê na palavra. Não é para você viver de qualquer jeito. Não é para você ficar brincando de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Você tem que saber que Deus tem uma palavra de juízo. Agora, o que pode mudar essa história não é a vontade de Deus. Olha que coisa. Alguém duvida aqui que a vontade de Deus é salvar todo mundo? Não, Ele diz isso em sua palavra. A vontade do Senhor é salvar todas as pessoas. Mas acontece que o que mudou não foi a vontade de Deus. O que mudou foi a atitude, primeiro de crer, e depois se pôr a jejuar, coisa, meus irmãos, que tem crente velho, desculpa, eu falo velho, assim porque eu também sou, que se perguntar quantas vezes jejuou na vida, vai dar até vergonha, não sabe o valor do jejum, não sabe o que é se humilhar na presença do Senhor. Nós tivemos uma experiência agora recentemente, eu não vou contar, não vem ao caso agora, mas é uma experiência de jejum, que com pouco que nós nos aplicamos a buscar a vontade do Senhor em jejum e oração, Deus tem realizado coisas grandiosas, de modo que a gente fica de boca aberta e diz: olha, eu devia ter feito isso antes, aleluias, amém, irmãos? Então aquele povo que não acreditava jejuou, e tem gente vindo se lamentar da vida, traz uma lista gigante de problemas, problema com a família, problema com o filho, problema com mulher, problema com um homem, problema com não sei o quê, problema de ministério, problema de relacionamento no trabalho, relacionamento, uma pobremaiada, irmãos, que não, viu? Agora sim, irmão, você já pensou em fazer um jejum? Você já pensou em cair sem Deus? Nessa noite o Senhor está dizendo que um povo que não era porcaria nenhuma nesse mundo, jejuou. Isso tem que fazer vergonha para a gente. Porque quem está fora jejua e quem está dentro não sabe nem o que é isso. Não sabe o que é buscar Deus em oração, não sabe o que é se arrepender. A palavra de Deus diz no versículo 8, eu estou acabando já, o seguinte: mas os homens e os animais, eu falei capítulo, é versículo, tá? Isso. Olha lá, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco. O que é isso? Não estou me importando mais com a roupa que eu tenho, não. Até o rei de Nínive, uma grande cidade, que era potência naquele tempo, uma cidade próspera. Você está vendo, irmãos, que ser próspero é uma coisa e ser salvo é outra coisa? Você está entendendo a diferença? Nínive era próspera, mas estava caminhando para a destruição. E quando? Dentro de 40 dias. 40 dias. Sabe que Deus sempre dá um tempo. Deu 40 dias para eles. Eu creio que Deus está dando tempo para a gente. Ele deu um tempo para Ezequias. Ele trabalha com um tempo. Eu não sei qual é o tempo que Ele te deu, mas eu sei que esse tempo acaba. Então o que você tem que fazer agora.
Para de se comparar, para de olhar quem merece, quem não merece, aquele bebe, aquele fuma, aquele vai não sei aonde, aquele fala não sei o quê, aquele faz tudo errado, aquele não sei o quê. Meu irmão, isso é um jonismo. Nós não estamos aqui para ser jonões, nós estamos para ser cristãos. O sentimento que a gente tem que ter é o sentimento de Cristo. Você acha que Ele morreu na cruz só por mim, por vocês que estamos bonitinhos aqui na igreja nessa noite? Diga-se de passagem, nós estamos bonitinhos aqui na igreja nessa noite, mas amanhã nem sei como é que nós vamos estar. Enquanto outros, Deus já deu palavras de juízo, já estão sentindo que as coisas estão se apertando. E na hora que a gente menos espera, eles podem crer, eles podem jejuar, e eles podem, como está aqui no versículo 8, olha, diz, clamaram fortemente a Deus, aleluias. O rei deu a ordem, e eles obedeceram. Vamos clamar fortemente. Isso que está acontecendo aqui não é à toa, Deus está movendo alguma coisa. Nós temos que tomar uma atitude. Minha gente, a gente sabe que esse Deus do Jonas aí não é brincadeira não. A gente sabe que esse Deus do Jonas aí não é qualquer um não. Se Ele está dizendo isso, Deus mandou fazer. E aí, amados, eles então começaram a clamar, Senhor, tem misericórdia de nós. Queridos, muitas vezes nós nos defendemos tanto, você se defende tanto, você está tão preocupado com o seu lado, com aquilo que vão roubar de você, você se preocupa mais com o que os outros vão fazer para você, do que aquilo que o próprio Deus está querendo de você. Nós não temos que estar preocupados com o que os outros podem fazer, nós temos que estar preocupados com o que Deus pode fazer. E se Nínive não toma atitudes, qual era o destino? Qual era o final? Destruição. Então, enquanto as coisas estão acontecendo, enquanto tem um monte de Jonas pregando, enquanto tem um monte de gente fazendo a obra bem feita, mal feito, e tal e coisa e tal, muita gente está analisando as igrejas. Ali tem um profeta bom, ali tem um profeta fajuto, ali tem um pregador bom, ali tem um pregador que não é muito lá essas coisas, ali tem um espiritual, ali tem um outro que não é espiritual. Enquanto você está analisando as igrejas, Deus está analisando você. Deus está olhando para o teu coração. Para onde é que você tem que olhar? Tem que olhar para dentro de você. O que o povo faz aqui? Clama, mas não clama de qualquer jeito, clama fortemente ao Senhor. Sabe qual é o clamor que mais chega no coração de Deus? É aquele que você clama forte na sua presença. Sabe quando você clama forte na sua presença? Quando você vai para o chão, derrama as tuas lágrimas e diz, Senhor, eu dependo de Ti. Aleluias. Coisas já conhecidas. O que a gente precisa prestar atenção aqui é que, quando isso tudo é visto no meio daquele povo, eles se convertem. Olha lá o que está escrito ali no versículo, olha, se converterão. Então, esta ordem do rei foi cumprida. E eles, de fato, se converteram. A gente vê no versículo 10, pode colocar aí, minha amada, meus amados, né? Porque o Rian está junto lá. Olha o versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Deus viu a conversão. Então a conversão não é uma coisa que quem tem que ver é a sua esposa. Às vezes a gente fica preocupado em mostrar que está convertido para pessoas, quando na verdade o Deus que sabe tudo, a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todo lugar, é Ele que tem que ver a tua conversão. Quem está crendo nessa palavra? Então, diante disso, meus amados, é como se a conversão desse povo tivesse convertido Deus também. Porque a palavra diz que Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Amém? Vamos ficar de pé?
você aqui diante de uma palavra como essa, você tem duas opções. A primeira é, fica com o teu coração duro, com as tuas razões, com os teus direitos, permanece nesse lugar de defesa, permanece armado, mas você tem uma outra opção. O Senhor nos ensina nessa noite que o que muda um destino não são as aparências, não é a história que você teve, isso não determina o que vai ser amanhã. Sim, a história pode estar te dizendo aí, eu não estou indo bem, mas a palavra do Senhor vem para dizer, isso tudo pode mudar, amém? Quem crê no poder de Deus aqui nessa noite? Então, meus irmãos, quero que você abaixe a tua cabeça agora, fecha os teus olhos. É o mínimo que nós podemos fazer aqui, o mínimo. Eu nem diria que isto é uma humilhação diante do Senhor, nem é, mas é um ato profético, amém, Marisa? É um ato profético, é um ato de fé diante do Senhor. Você fechar a tua cabeça agora, é como se você também estivesse se despojando de tudo aquilo que você tem. Coloca as tuas roupas reais ali de lado, diz que aquele paletó, aquela calça chique que você tem, aquele sapato lustroso, aquelas coisas que são tão valorosas para você, nessa hora não vale mais nada. É como se você tivesse vestido num saco de estopa e que só interessa o que Deus está vendo em você e não o que as pessoas veem. Porque as pessoas veem pelas roupas, o Senhor vê pelos corações. E entenda, meu amado irmão, que aquilo que você tanto precisa, ele pode ser alcançado num espaço muito curto de tempo. O que vai determinar a mudança de rumo na tua vida não é exatamente o que Deus pode fazer, porque Ele pode fazer tudo. Tem gente que só está esperando em Deus, quando Deus, na verdade, já disse, viu, eu quero fazer, e eu tenho o poder de fazer, mas eu não vou fazer enquanto você não se arrepender. Então, para de se defender e se arrependa. Arrependimento significa olhar para dentro de si e dizer assim, viu, eu preciso mudar, eu não estou legal, eu preciso, eu posso. Deixa eu clamar ao Senhor, deixa eu me humilhar diante dEle, deixa eu buscar esse poder sobre a minha vida. E aquilo que aconteceu na cidade de Nínive, vai acontecer na tua também, em nome do Senhor Jesus. Então você que está aí de cabeça baixa nesse ato de humilhação, coloca a mão no teu coração e clame ao Senhor. Coloca a tua causa diante dEle. Diga, Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estou eu, Deus querido. Eu entrego minha vida ao Senhor. Eu sei, Deus amado, que os caminhos pelos quais passei não foram os melhores, que as coisas que eu fiz, que as coisas que eu falei, que os meus sentimentos. Pai, muitas vezes, Deus querido, isso está aqui, Senhor, batendo forte na minha alma e dizendo que eu nunca vou tomar jeito, que eu nunca vou ser alguém que pode ter um rumo diferente, que eu sempre vou ter que caminhar para uma derrota, que caminhar para um abismo, que nada dá certo para mim. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero clamar ao Senhor nessa hora, trazendo o teu poder que vem desta palavra sobre a vida de cada irmão, cada irmã que está aqui nesta noite, Deus querido, que recebeu a palavra que não é minha, mas é tua, que o poder, Senhor, que é teu, caia sobre eles agora, Deus querido, que só possa ver não somente alguém que nesta hora está aqui clamando pelo teu poder, mas alguém que sai daqui com esta palavra no coração, sabendo que esta palavra tem poder, sabendo que ela é capaz de realizar grandes coisas, e que mesmo aquilo, Deus, que estava determinado sobre a vida do meu irmão para a destruição, para um fim trágico, Senhor, essa família que estava para acabar, esse relacionamento que estava para acabar, Deus querido, esse ministério que estava se acabando, Deus querido, esse negócio, esse trabalho, Deus querido, que nunca prospera, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho, Deus querido, nesta hora, como sacerdote do Senhor nesse lugar, clamar por Ti, Deus querido, a favor de todos os meus irmãos que estão aqui nessa noite, todos aqueles, Deus querido, que vão olhar para os seus próprios corações, que vão ver ali, Deus querido, o que tem de pedra para ser quebrada, e clamar ao Senhor, para que o Senhor não somente remova essas pedras, mas que transforme estas pedras em carne, e que esse sentimento de
Jonas, Deus querido, que só quer misericórdia para si e não para o irmão, esse sentimento de Jonas, que não quer fazer a tua vontade, mas somente a dele, esse sentimento de Jonas, Deus querido, que faz com que tantas vezes só consiga aprender quando entra numa tempestade, quando cai no ventre de um peixe, meu Pai, que só faz a tua vontade quando o Senhor está vomitando na praia de Nínive, em nome do Senhor Jesus, para o meu irmão que quer fazer a tua vontade, eu clamo, Deus querido, que o Senhor o tome em tuas mãos, Senhor, que derrame sobre ele os poderes do teu Espírito Santo, Pai, os dons que vêm dos céus, para que esta vida seja grandemente usada pelo Senhor, onde quer que eles estejam, Deus querido, que saia, Senhor, sai, em nome do Senhor Jesus, sai pensamento jonista, entra aos sentimentos de Cristo Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Todo aquele que se sente acabado, seja fortalecido, saia daqui, Deus querido, sabendo o que tem que fazer, que não busquem, Deus querido, em lugar nenhum mais, em pessoa nenhuma mais, que não corram atrás de Jonas, mas que corram atrás do Deus que o Jonas pregou, que é o Senhor Deus, de misericórdia e de justiça também. Contudo, Senhor, eu te agradeço, porque eu vejo que a tua justiça e a tua misericórdia caminham juntos, mas que a tua misericórdia, ela vai à frente da tua justiça, aleluias. Que o Senhor é misericordioso sem deixar de ser justo. Senhor, nós queremos buscar a tua justiça em primeiro lugar. Nós queremos buscar o teu reino em primeiro lugar. E nós confiamos na tua palavra. O povo de Nínive não te servia, mas sabia quem era o Senhor e não brincava com as tuas palavras. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, cada um que nesta noite ouve a tua palavra aqui, Senhor, e te buscarem, e se humilharem, e quebrantarem os corações, Senhor, que num espaço tão curto, Deus querido, aquilo que era destruição se transforme em vitória, que haja uma mudança de vida, Senhor, que a tua presença, Pai, que aquele mal que estava decretado sobre eles, Senhor, seja removido, seja retirado. Nós sabemos que é esta tua vontade. E é por isso, Senhor, que antes mesmo que qualquer coisa aconteça, nós já estamos te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E todos os que creram, que receberam essa palavra, digam juntos e bem forte, a uma só voz, amém, é nesse nome mesmo, pode aplaudir esse nome, aleluias, glórias a Deus.